dia, meu nome é Gabriela. Meu nome é Jocássia. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre o acidente vascular encefálico isquêmico, AVC, ou mais popularmente conhecido como derrame. Segundo a OMS, é a segunda principal causa de morte no mundo, caracterizado por uma síndrome neurológica complexa ou uma anormalidade súbita no funcionamento cerebral. Antes da gente começar a se aprofundar, vamos lembrar que o sangue é um veículo de transporte. Ele transporta oxigênio, nutrientes, glicose. O principal aí a gente vai falar sobre o oxigênio, que ele vai chegar na célula e vai ser convertido em ATP, que é energia celular. Isso que vai fazer a célula funcionar, principalmente na questão cerebral, que vai desenvolver todas as nossas funções. Bem, tem dois tipos. O isquêmico acomete cerca de 85% dos casos e o hemorrágico 15%. Qual a diferença? O isquêmico é por uma obstrução, já o hemorrágico é por um extravasamento de sangue. No caso do hemorrágico, teve um rompimento do vaso, extravasou, vai cair no encéfalo, pode gerar uma pressão intracraniana e a necrose, porque no ponto final não vai chegar a quantidade suficiente de sangue. No caso do isquêmico, as causas pode ser uma obstrução, pode ser por uma placa de ateroma ou um coágulo, e vai gerar uma isquemia. Isquemia é a redução do fluxo de sangue. Pode ser parcial ou total. E vai gerar uma hipóxia. A hipóxia é a redução do aporte de oxigênio, parcial ou anóxia, que é a falta total de oxigênio. Segue a ordem. Gerou uma hipóxia, faltou oxigênio, faltou nutrientes, vai faltar glicose, também é energia, e vai gerar uma morte celular, morte neuronal. Lembrando que algumas células do nosso corpo têm reserva. Por exemplo, se você garrotear o seu braço agora, ficar um tempo, vai faltar um pouco de oxigênio, isso não vai gerar morte celular. No caso dos neurônios, são células muito frágeis. Faltou oxigênio, não tem reserva. Então vai gerar uma morte neuronal. Lembrando que os neurônios vão nos auxiliar nas nossas atividades. Então, é isso. Tem alguns fatores de risco, algumas coisas que potencializam e podem complicar mais a situação. O paciente diabético, o paciente que tem hipertensão, cardiopatas, pacientes com dislipidemia, tabagistas e etilistas. Bem, o diagnóstico é feito através de exames de imagem, tomografia computadorizada ou ressonância magnética. Tem algumas situações que a gente pode observar no paciente. A gente desconfia que ele está tendo um AVC, a gente faz 3 testes. Sorriso, vamos pedir para o paciente dar um sorriso. Observa a face dele. Normalmente, metade do corpo é atingida, porque tem a decusação de pirâmides. Se o lado direito do cérebro é acometido, o lado esquerdo vai corresponder. Assim, ao contrário, se o lado esquerdo do cérebro tem algum problema, a gente vai observar no lado direito do corpo. O sorriso. Se tiver uma alteração de um lado, é um indicativo. Força. Pede o paciente para levantar os 2 braços. Se um braço perder a força motora, é um indicativo também. E a fala. Se ele tiver a fala descoordenada, também pode ser um indicativo, porque são áreas do cérebro. Dependendo de onde, da área afetada, o paciente pode sofrer com alterações de fala, visão, coordenação motora e afins. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tratamentos, né? Nós temos o tratamento de ateplase, que é um tratamento feito com medicamento, esses medicamentos trombolíticos, feito para administrar a medicação. Esse medicamento trombolítico, ele é administrado para dissolver o coágulo, minimizando assim as chances de aumentando, na verdade, as chances de recuperação desse paciente e minimizando as sequelas. Esse tratamento com trombolítico, ele tem que ser administrado dentro de 4 horas e meia após o início dos sintomas, tá? Para diminuir assim o risco de sequelas e a taxa de mortalidade. E também temos a trombectomia, que é a remoção do trombo feito através de um cateterismo. Esse cateterismo vai pela artéria do paciente, chegando até o local do coágulo, e vai fazer uma sucção desse coágulo, liberando o fluxo sanguíneo, para poder liberar o fluxo sanguíneo normal até a região cerebral aí. E no caso dos tratamentos com os pacientes paliativos, né? Nesse caso, com cuidados paliativos, a gente tem que gerar um conforto para o paciente. A fisioterapia, no caso, serve para não atrofiar mais os músculos do paciente.
E os fatores de risco, né, os pacientes com maior fatores de risco é aqueles com comorbidades, que no caso de pacientes com diabetes, pacientes com pressão alta, fazer exercício físico, mudar o tipo de alimentação, assim para poder estar evitando o risco de ter um AVCI, diminuindo as chances de ter, né? E como profissionais da enfermagem, a nossa orientação é práticas de atividade física, alimentação adequada e pacientes que têm comorbidades, faz o tratamento porque isso pode potencializar o risco e damos por finalizada a nossa apresentação.